Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo nos alcance mais uma vez nesse dia. Estamos já na reta final de nossa série de estudos sobre o livro Atos dos Apóstolos, hoje o penúltimo estudo, onde vamos falar sobre a despedida em Éfeso ou também a última viagem de Paulo para Jerusalém e procurarmos entender os acontecimentos que estavam envolvidos, quais eram os objetivos de Paulo, seu propósito, e como foi que aconteceu. Quero te convidar mais uma vez, nesse momento, a nós falarmos com o Senhor em oração, agradecendo por tudo que Ele é e que tem feito em nossas vidas e pedindo a iluminação do Espírito Santo para entendermos a palavra do Senhor. Amorável Deus, bondoso Pai, te damos graças pelo cuidado e proteção, pelas vitórias alcançadas. Rogamos que nos ajude a entender a Tua palavra nesse dia, nos conceda também o poder para fazer a Tua vontade. Pedimos perdão, caso tenhamos falhado em pensamentos, palavras ou atos, e rogando a cada dia a iluminação do Teu Santo Espírito. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O último estudo que nós fizemos falando sobre Paulo em Éfeso. Isso aconteceu pelo espaço de pelo menos 2 anos. Há também comentários que 3 anos tenha sido o tempo dedicado aos trabalhos nessa região. E a partir do versículo 21 aqui do capítulo 19, diz que, cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. Então era seu propósito voltar a Jerusalém, passando ainda pela Macedônia, Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa me ver também em Roma. Então tinha em seu propósito alcançar a sede do mundo habitado na época, chegar até Roma. Foi um trabalho que foi crescendo passo a passo. A partir do ano 31 nós falamos a igreja de Jerusalém, depois a igreja na Judéia e Samaria, Antioquia, e foi crescendo passo a passo, primeira, segunda, terceira viagem missionária. E aqui no propósito, o objetivo de Paulo era visitar Jerusalém e também estar em Roma. Tem todo um desenrolar, aqui a partir do versículo 7, onde diz que no primeiro dia da semana, estando todos ali reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo já tinha viagem marcada para o dia imediato, e diz que o discurso foi até a meia-noite. Aqui é onde acontece aquele incidente de um jovem por nome Eutico que cai, adormece, e eu até entendo que não era devido à mensagem não ser talvez agradável, não ser um bom pregador, mas realmente percebe no decorrer do tema que estende até amanhecer o dia. Estava já meia-noite e ele permanece ainda falando até amanhecer o dia, porque ele devia realmente se despedir. E diz que Paulo diz, não se preocupe, que o Espírito está nele, orando sobre ele, ele volta à vida. Era propósito de Paulo chegar a Jerusalém antes ainda do Pentecostes. Pentecostes era um momento sempre agradável, onde eles se reuniam, agradecendo a Deus pelas bênçãos, não somente material, mas espiritual também. Mas aqui no partir do versículo 17, do capítulo 20, diz que de Mileto mandou chamar a Éfeso os presbíteros da igreja, os líderes da igreja da época, e diz que quando se encontraram com ele, disseram-lhe: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Então ele começa a pregar, a falar, relembrar, dando o seu testemunho pessoal de como foi o seu comportamento. No verso 19 ele fala: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cidade dos judeus me sobrevieram. Em cada cidade que Paulo se dispunha a pregar, ali líderes judaicos, pessoas que se tornaram inimigos realmente de Paulo, e não somente de Paulo, mas de Cristo, da mensagem em crescimento, estava ali perturbando, criando tumulto,
trazendo mensagens falsas. E o apóstolo, ele diz: quando eu cheguei, nada me propus saber. Em lágrimas, humildade, provação, pelas grandes dificuldades, adversidades que me sobrevieram, pela perseguição dessas pessoas, que anteriormente eram, quem sabe, amigos de ministério, de trabalho, mas que se tornam os piores adversários. Verso 20 ele fala algo interessante: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa. Então no trabalho de Paulo havia pelo menos 2 métodos: publicamente, seja em praça pública, seja ali no Areópago, como nós vimos em estudos anteriores em Atenas, seja em uma escola, como aqui mesmo diz que pelo espaço de 2 meses ele esteve ali na escola de um tal de Tirano. Começa pela sinagoga e depois essa escola, porque houve perseguição, não pôde estar ali na sinagoga, principalmente no tempo que era mais difícil ainda, né, em Jerusalém. Então, seja onde fosse que desse a oportunidade de falar, ele estava pregando publicamente ou também de casa em casa. Até mesmo em sua oficina, nós falamos que ele tinha como ofício fazer tendas. Enquanto atendia ali, as pessoas, seus clientes, também estavam falando de Cristo e esse ressuscitado, pregando Cristo e a ressurreição dos mortos. Não perdia a oportunidade. Ele mesmo escreveu: pregando a tempo e fora de tempo, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que pregues, que instes, repreendas com toda a longanimidade de doutrina, a tempo e fora de tempo. Tempo, quem sabe, um momento em que está realizando uma série de conferências, um dia próprio para culto, mas fora de tempo em qualquer oportunidade que se lhe apareça. No trabalho, em casa, no lazer, na escola, onde vier a oportunidade. E ele diz: publicamente e de casa em casa. Isso começa lá mesmo com os discípulos, que partindo do pão de casa em casa, tinha todas as coisas em comuns, da visitação, no leito do doente, na casa de qualquer pessoa, estando ali pregando e falando a palavra de Deus, dando estudo bíblico, abrindo a palavra de Deus e falando do seu amor, do seu desejo de salvação. Então, pelo menos essas 2 maneiras, como nós mencionamos, publicamente e de casa em casa. E nós podemos fazer isso publicamente, casa em casa, levando a mensagem, uma mensagem de conforto, de esperança, falando da palavra, testemunhando, que isso é importante, isso vai estar presente aqui. Na verdade, Paulo está dando um testemunho pessoal de como ele se comportou, de como ele viveu, e ele até mesmo nos desafia a ser de meus imitadores, porque eu sou de Cristo, ou como eu sou de Cristo. Versículo 21, ele fala ainda: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Muitas pessoas chegam a dizer de que muitas mensagens no Atos, até mesmo com respeito aos mandamentos, aos sábados, quando ele estava todos os sábados na sinagoga ou em algum local propício pregando, ou publicamente, ou de casa em casa, não importa. Isso era mensagem só para judeus, mas aqui deixa bem claro de que era uma mensagem tanto para judeus quanto a gregos, falando que todos necessitam de arrependimento. O próprio Cristo disse isso. Vocês dizem que aqueles que caíram à torre de Siloé eram mais culpados. Ele diz: todos igualmente, se não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Todos nós temos pelo menos 2 coisas em comum: nascemos e nascemos pecadores. Precisamos de transformação, de renovação que somente Cristo pode fazer em nossa vida, mediante a sua palavra, mediante a operação do Espírito em nosso viver. Então ele fala aqui: pregando, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Verso 22 ele fala ainda: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Então ele sentiu o desejo de ir a Jerusalém, estava firmado em seu propósito, visitar Jerusalém, tinha um objetivo com isso, não simplesmente estar em comunhão com os irmãos, também ministrar a palavra e também até mesmo as questões de necessidade física. Ele fez ali uma coleta para ajudar alguns cristãos necessitados da Judéia, e ele então foi com esse propósito. Ele fala isso em sua defesa.
Verso 23 ele fala ainda, senão, eu não sei o que vai me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Imagine você, ele fala de cidade em cidade, o que espera ele? Aplausos? É o reconhecimento pelo trabalho, de sua abnegação, do seu sacrifício? Ele disse, não, cadeias e prisões. O próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo foi o primeiro a nos mostrar, dar-nos exemplo, não é simplesmente o nosso Salvador, mas o nosso exemplo também, demonstrando que a cada um de nós, e aliás, se verificarmos no contexto dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos mártires, em cada período de nossa época, é justamente essas pessoas dos quais o livro de Hebreus fala, o mundo não é digno, e é chamado a passar pelas maiores provações, privações, adversidades, que vivem, quem sabe, a contramão do mundo. Não que eles se colocam na contramão do mundo, mas a vida deles, ela procura exaltar o nome de Deus, porque a sua cidadania não é aqui deste mundo. E aqui ele continua ainda, verso 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Será que é porque ele não valorizava a vida, não procurava viver a vida adequada, alimentando corretamente, procurando viver na sua parte espiritual também, estudo da palavra, em tudo aquilo que era necessário? Não é dessa forma. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, no sentido de não considerar, não é que ele não valorizava a vida, ele valorizava sim, mas ele está dizendo que eu não considero ela como algo mais importante se eu estiver negligenciando a palavra de Deus. Se for preciso dar a minha vida, eu quero estar pronto, porque o próprio Cristo também disse, aquele que ama a sua vida mais do que a mim, seus bens, sua família, seu pai, sua mãe, não é digno de mim. Então Paulo entendeu isso. Isso é muito importante. E ele no versículo 25, ele diz, agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então ele estava dando o seu testemunho, como ele se comportou, como ele viveu no meio deles, e ele agora fala, eu protesto, e pode questionar, pode falar ao contrário, caso seja assim, de que estou limpo do sangue de todos vocês, porque nunca deixei de cumprir o propósito do Senhor, de pregar, de falar, de divertir, de levar a mensagem do Senhor. O verso 28 ele fala mais, atendei por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, líderes, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Verso 29 ele fala, eu sei que depois da minha partida entre vós mesmos penetrarão lobos ou lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E ele fala que é dentre eles mesmos se levantariam pessoas, dentre a própria igreja, e de fato, foi passo a passo, sorrateiramente, aquela mensagem que era pura, ela foi mesclando com doutrinas espúrias, e acaba que há uma apostasia. Paulo entende isso, ele escreve, vamos falar, quando estivermos trabalhando essas cartas, falar sobre isso. Eles que aguardavam a vinda de Jesus para os seus dias, diz, não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta sobre tudo, ou contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Havia uma profecia em Daniel que apontava, e Paulo confirma isso, diz que seria assim. Ele fala ainda, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Verso 31 ainda, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então,
mencionamos 2 anos no primeiro contexto, agora 3 anos total, geral. 3 anos, onde ele diz aqui, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um. E até mesmo aqui nesse ponto, já vi alguns dizerem, né? Olha, Paulo disse que trabalhou todos os dias, para não ser pesado do seu próximo. Ele até fala, de certa forma, mas não dessa maneira como é colocado. Então, portanto, eu posso trabalhar todos os dias. O mesmo Paulo que escreveu diz que todos os sábados ele discorria na sinagoga, convencendo tanto judeus quanto gregos. Já mencionei isso. Então ele diz aqui que noite e dia não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. E a despedida dele aqui é um exemplo, onde passa toda a noite falando, pregando. É um evento em específico, talvez outros tantos, como ele fala, em vigílias muitas vezes, pregando, visitando, orando, mas a cada sábado ele estava na sinagoga pregando, convencendo tanto judeus quanto gregos. Até mencionei, onde ele diz, de casa em casa, ou publicamente, ele estava falando da palavra de Deus, pregando, advertindo, anunciando o reino de Deus. O verso 32 ele fala, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ele usa a palavra de Deus, que nessa época o que existia era o Antigo Testamento, o Novo Testamento estaria ainda em formação. Ele foi um dos que escreveu grande parte, quem sabe a maior parte do Novo Testamento, juntamente com os outros, mas está usando a palavra de Deus, de que ela tem poder para edificar, dar herança em todos que são santificados. Verso 33 ele dá mais outro exemplo, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e os que estavam comigo. Como era fabricante de tendas, muitas vezes ele se dedicava a esse trabalho durante a semana e ao sábado estava ali persuadindo judeus quanto a gregos com respeito ao reino de Deus. Essas mãos me serviram não somente para as minhas necessidades, mas também para aqueles que estavam comigo. Ele não tinha, como quem sabe hoje, no sistema formalizado, formal, de um professor, de um pastor, de um líder, de uma pessoa que recebe cada mês o seu salário, que ele pode contar com isso. O que ele tinha certeza em cada cidade era cadeias e prisões. Então, muitas vezes ele se dedicava a esse ofício para a sua subsistência, para custear as suas despesas, quem sabe aluguel, que vamos ver no próximo estudo, fechando o livro de Atos, onde 2 anos ele mesmo custeia ali as suas despesas e prega a palavra mesmo estando preso. Então ele fala, essas mãos me serviram, o verso 25 fechando nosso pensamento de hoje, tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer aos necessitados, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então ele fecha esse pensamento, deu exemplo para vocês. Eu fui o exemplo nisso, e ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Não cobicei a prata, não cobicei ouro, as minhas mãos me serviram para ajudar, para custear as minhas despesas e aqueles que estavam comigo, mostrando que é mais bem-aventurado dar do que receber. Essa aqui é a despedida, a viagem para Jerusalém, onde o apóstolo ele é preso. Eu vou fechar esse pensamento no último estudo, fechando já a prisão, porque ela está entrelaçada, a prisão e Paulo sendo enviado para Roma. Deus abençoe a você, abençoe a mim a cada dia, que possamos aprender de exemplos como esse, de abnegação, de sacrifício, de entrega, publicamente, casa em casa, falando, testificando e absorvendo a cada dia aquilo que a palavra do Senhor quer para a nossa vida. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, bondoso Pai, te damos graças por tudo, pela vida, cuidado, proteção e a oportunidade de mais uma vez termos meditado em tua palavra. Nos guie sempre, nos fortaleça a fé, nos ajude em Cristo a ser cada vez mais que vencedores. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.